Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco na figura de Próspero da Aquitânia. Talvez não seja um nome super conhecido para todo mundo, né? Mas ele foi uma figura bem importante lá no século V. Sim, com certeza. E a influência dele no pensamento cristão ocidental foi, assim, bem significativa. A gente vai usar aqui uns trechos de uma biografia dele para guiar nossa análise. Exato. E o que me chama a atenção logo de cara é isso. Ele era um leigo. Quer dizer, não era padre, não era bispo. E mesmo assim, ele se tornou um dos grandes defensores das ideias de Agostinho de Hipona. Ideias complexas, controversas, especialmente sobre a graça divina. É verdade. Próspero talvez não tenha sido um teólogo super original, um inovador, mas ele foi fundamental para, digamos, empacotar e defender o agostinianismo. Garantiu que essas ideias sobrevivessem e dominassem por muitos séculos. E tem aquela famosa frase ligada a ele, né? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. A lei da oração é a lei da fé, que é a lei da vida. Isso. Uma visão bem integradora. Pois é, a gente vai explorar um pouco como essa visão marcou o trabalho dele, porque vale a pena entender essa figura hoje. Essa defesa apaixonada da graça, em meio a debates teológicos gigantescos, deixou marcas profundas, né? Sem dúvida. Então tá, quem foi esse Próspero da Aquitânia? Nasceu onde hoje é a França, na Aquitânia, por volta de 390, e morreu em Roma depois de 455. Parece que teve uma boa educação, talvez em Bordeus. E como você disse, o curioso é um leigo ter tanto destaque nesses debates teológicos que eram bem complexos naquela época, né? Totalmente. No século V, isso era bem comum. Geralmente eram bispos, monges eruditos que dominavam a cena. Só isso já mostra uma dedicação intelectual e uma convicção espiritual assim fora do comum. Ele não era só um espectador, ele estava na linha de frente. E a vida dele não foi fácil. Teve que fugir das invasões góticas na Gália por volta de 417, foi parar em Marsella. Imagina, viver no meio dessa instabilidade toda e ainda assim se aprofundar nessas questões tão abstratas como a graça, o livre-arbítrio. É impressionante. E essa ida para Marsella parece ter sido um ponto-chave, né? Marsella era um centro monástico intelectual importante. Foi ali que ele provavelmente intensificou o contato com as ideias de Agostinho. Faz sentido. Em 29, ele e um amigo, Hilário, escrevem direto para Agostinho, pedindo orientação, sabe? Mostrando preocupação com a resistência às doutrinas agostinianas lá na Gália. Essa carta já mostra a admiração e o engajamento dele. E essa conexão com as altas esferas da igreja não parou por aí. Mais tarde, a partir de 440, ele está em Roma, durante o pontificado de Leão I, que foi um papa importantíssimo. Sim. E parece que o Próspero trabalhou lá na administração papal. Isso. Existe essa especulação forte, que ele talvez tenha sido secretário ou notário na Cúria Papal, o centro administrativo da igreja. Tem até uma hipótese, embora seja debatida, de que ele teria ajudado a redigir algumas cartas do Papa Leão contra a heresia de Eutíquis. Nossa, isso o colocaria bem no centro das decisões, né? Exatamente, no epicentro das formulações doutrinárias da época. E sobre a morte dele, sabemos que foi depois de 455, porque foi a última vez que ele atualizou a crônica dele. Ok, isso nos leva direto para um ponto crucial, a defesa de Agostinho e a famosa controvérsia pelagiana. O que estava em jogo nesse debate todo que consumiu tanta energia do Próspero? Bom, em essência, era uma briga sobre a salvação e a natureza humana. O pelagianismo, que vinha lá de Pelágio e seus seguidores, Certo. argumentava que nós, seres humanos, mesmo depois de Adão, tínhamos um livre-arbítrio intacto, que a gente poderia alcançar a santidade, a salvação, pelos nossos próprios esforços, sem precisar assim, de uma graça especial de Deus como algo absolutamente necessário. A graça seria mais um auxílio externo, sabe? Uma luz, mas não o motor principal. E Agostinho, claro, discordava totalmente disso. Via como uma negação da gravidade do pecado original, da nossa dependência total de Deus. Exatamente. Para Agostinho, a vontade humana estava tão afetada pelo pecado que era impossível escolher o bem e continuar nele sem a ajuda constante da graça divina. A salvação era um presente, um dom gratuito de Deus do início ao fim. E Próspero comprou essa briga. Comprou totalmente. Abraçou a visão agostiniana com fervor.
Esse debate mexia com tudo: pecado, liberdade, mérito, o papel de Cristo, a natureza de Deus, era o grande tema da época. E ele não ficou só escrevendo cartas, né? Ele foi para a ação. Em 431, ele viajou para Roma para falar direto com o Papa Celestino I. Por quê? Para defender as doutrinas de Agostinho, que estavam sendo muito atacadas, especialmente nos mosteiros lá do sul da Gália. Mesmo depois que o pelagianismo foi condenado oficialmente, surgiram umas posições meio intermediárias. Ah, o tal do semi-pelagianismo. Isso, depois chamaram assim, que ainda davam ao livre-arbítrio humano a iniciativa da fé ou a capacidade de perseverar sem uma graça especial. Figuras importantes como João Cassiano defendiam visões que o Próspero achava perigosas, equivocadas. Então ele foi lá apelar para o Papa. E ele continuou nessa defesa mesmo depois que Agostinho morreu, em 430. Sim, e isso é muito interessante. Agostinho morre, mas Próspero vira um dos principais porta-vozes da causa dele. Continua a batalha. Escreve contra outros críticos como Vicente de Lérins, outro teólogo influente. É fascinante ver essa persistência, essa lealdade a um legado teológico que ele considerava vital para a fé. Ele se via mesmo como um guardião da verdade agostiniana. Essa dedicação de um leigo é realmente marcante. Vamos então olhar mais de perto para as ferramentas que ele usou nessa batalha. As obras dele, o que elas contam para a gente sobre o pensamento e a estratégia dele? Olha, a gente pode agrupar as obras dele em algumas categorias, né? Tinham as obras de polêmica direta, as de sistematização das ideias de Agostinho e outras com um caráter mais pedagógico, de ensino mesmo. Certo. Talvez a obra mais original dele seja a De Vocatio Omnium Gentium, que significa Sobre a Vocação de Todos os Povos. É de mais ou menos 450. E o que tinha de tão original ali? Ele estava discordando de Agostinho em algum ponto? Não discordando, mas tentando harmonizar algumas tensões que existiam no próprio pensamento de Agostinho. Sabe, Agostinho enfatizava tanto a soberania de Deus, a predestinação, que alguns interpretavam como se Deus não quisesse realmente salvar todo mundo. Entendi. Aí Próspero, nessa obra, argumenta com força que Deus deseja sim a salvação de todos, que ele oferece uma graça suficiente para todos. Só que, ao mesmo tempo, ele mantém a ideia agostiniana de que a graça é eficaz, aquela que realmente leva à conversão e à perseverança final, essa sim é dada só aos eleitos. Ah, uma tentativa de equilíbrio, então. Exato. Uma tentativa sutil de equilibrar a vontade salvífica universal de Deus com a doutrina da eleição. É um ponto delicado. Por isso ele é visto como um precursor do chamado agostinianismo medieval, que tentou modular algumas das posições mais radicais de Agostinho. Interessante. E as obras de combate direto? Como ele respondia aos críticos? Bom, tem, por exemplo, a De Gratia Dei et Libero Arbitro, sobre a graça de Deus e o livre-arbítrio, de 432. Essa foi uma resposta direta a João Cassiano e suas coleciones. Ali, Próspero ataca de frente a ideia semi-pelagiana de que a iniciativa da fé poderia partir do ser humano. Ele reafirma a necessidade absoluta da graça preveniente, quer dizer, a graça que vem antes de qualquer movimento nosso em direção a Deus. Ele usa a lógica, usa as escrituras para defender a primazia total da graça. E ele até usou poesia nessa luta, né? Usou, o que mostra a formação clássica dele. Tem adversos ingratos contra os ingratos, que eram os pelagianos, né? Ingratos à graça divina. É um poema longo, quase 1000 versos, de por volta de 430. É uma obra forte, que usa a métrica latina clássica para atacar as doutrinas pelagianas. Ele junta o rigor teológico com a força da poesia. Que habilidade! Além de combater, buscar essas nuances, como ele ajudou a espalhar as ideias de Agostinho para mais gente? Ah, e entram as obras mais pedagógicas, que tiveram um impacto enorme e duradouro. São a Sentência e os Epigramata. Explica pra gente. As Sentências são basicamente uma coleção. São 392 máximas, frases curtinhas, tiradas direto das obras de Agostinho e organizadas por tema. E os epigramatas são 106 poemas curtos, epigramas bem elegantes que destilam ensinamentos morais e teológicos, muitos inspirados em Agostinho, claro, falando de virtudes como paciência, humildade, a necessidade da graça.
Ah, funcionavam como uns manuais práticos, então, para a formação. Exatamente. Perfeitos para a formação, principalmente nos mosteiros. Fáceis de memorizar, diretos ao ponto. Os epigramata, em especial, foram incrivelmente populares. A gente sabe de uns 180 manuscritos medievais dessa obra. Nossa, é muito! É um número gigante para a época. Mostra como circulou e foi usada na educação cristã por séculos. E tem mais. Ao fazer essa compilação de sentenças de Agostinho, Próspero meio que antecipou um método que virou padrão na teologia medieval, que culminou em obras como o Livro das Sentenças do Pedro Lombardo. Ele estava, de fato, empacotando Agostinho para um público mais amplo. Essa estratégia de divulgação é fascinante mesmo. Mas o Próspero não foi só teólogo. Você mencionou a crônica dele. Ele também era um historiador? Sim, essa é outra faceta importante dele. A Epitoma Chronicon, que seria um resumo da crônica, foi pensada como uma continuação da Crônica Universal de São Jerônimo, que era a obra de referência histórica padrão na época. A Crônica do Próspero cobre o período de 379 a 455, e ele foi atualizando ela algumas vezes. E qual o valor dessa crônica hoje? Dá para confiar nela como fonte histórica? O valor é enorme, principalmente para o período em que ele viveu, digamos, das décadas de 420 a 450. Como ele estava em Roma, possivelmente trabalhando na Cúria Papal, ele tinha acesso a informações de primeira mão sobre eventos políticos e da Igreja que eram cruciais. Ah, entendi. Os relatos dele sobre as invasões de Átila o Huno na Gália em 451, na Itália em 452, são fontes primárias indispensáveis para a gente entender aquele período. Então, mesmo que para períodos mais antigos ele dependesse de outras fontes... Exato. Para os eventos do século V que ele testemunhou ou sobre os quais ele teve acesso direto a informações, a crônica dele é fundamental. Ela nos dá um retrato da instabilidade política, das ameaças militares, das brigas religiosas que marcaram o fim do Império Romano Ocidental. Ele estava, de certa forma, documentando o mundo que via desmoronar, ao mesmo tempo que defendia a teologia que ele acreditava ser a única esperança. Essa combinação de teólogo engajado e cronista de tempos turbulentos é muito forte. Voltando àquela ideia inicial do lex orandi, lex credendi, lex vivendi, como isso tudo se amarra no Próspero? Eu acho que se amarra perfeitamente. Para ele, defender a doutrina correta sobre a graça, a lex credendi, não era só um exercício intelectual, abstrato. Certo. Estava totalmente ligado à prática da Igreja, especialmente à oração, a lex orandi. As orações da liturgia muitas vezes pediam a Deus pela conversão dos pecadores, pela perseverança dos fiéis, o que já pressupõe a necessidade da graça, né? Faz sentido. E as duas coisas, oração e crença, deviam informar e transformar a vida concreta do cristão a lex vivendi, gerando humildade, dependência de Deus, busca pela santidade. A graça não era só uma doutrina para acreditar, era uma realidade para ser vivida, experimentada na oração e na ação cotidiana. Entendi. Ele via essa unidade profunda entre o que se crê, como se reza e como se vive. Tudo ancorado na graça divina. Então, olhando para trás, qual seria o balanço final do legado do Próspero? O que ficou? Olha, o maior legado dele, sem dúvida, foi ter sido um canal fundamental para transmitir e consolidar o agostinianismo. Ele pegou as ideias de Agostinho, que eram complexas, às vezes até um pouco ásperas, e tornou elas mais acessíveis, mais defensáveis, mais fáceis de espalhar. Ele ajudou a moldar como a Idade Média Latina entendeu a graça, a predestinação, a relação entre Deus e a humanidade. E as obras pedagógicas tiveram um papel nisso? Um papel imenso. Os epigramata, por exemplo, tiveram um alcance enorme na formação moral e espiritual das pessoas por séculos. Mas ele não passou sem críticas, né? Seco, talvez monótono, comparado com outros escritores da época. E como a gente falou, ele não é visto como um grande inovador teológico. A força dele estava na defesa, na sistematização, na divulgação. Mas seria um erro subestimar a importância dele. Com certeza. O trabalho teológico dele foi crucial para definir a ortodoxia ocidental sobre a graça. E a crônica dele é uma fonte histórica de primeira linha. Então a gente ir fechando nossa conversa, Próspero da Aquitânia surge como essa figura notável. Um leigo super envolvido com a teologia,
o defensor mais persistente e eficaz de Agostinho depois da morte dele, um polemista habilidoso, um educador influente com suas compilações e ainda um cronista valioso de um século V bem turbulento. Alguém que, com sua dedicação, ajudou a firmar alguns pilares do pensamento cristão no Ocidente. Exato. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve, né? A tensão que moveu tanto o Próspero, essa tensão entre a soberania da graça de Deus e a realidade do livre-arbítrio, da responsabilidade humana, ela não desapareceu. Continua atual, né? Muito atual. Ela continua ecoando em debates teológicos, filosóficos, até na forma como a gente pensa sobre psicologia, mérito, esforço pessoal e aqueles fatores que fogem ao nosso controle. Como será que essa antiga controvérsia, onde o Próspero foi um ator-chave, ainda ressoa nas nossas tentativas de entender o que significa agir, escolher e viver no mundo de hoje? É uma ótima pergunta. Ou, talvez por outro ângulo, pensando no lex orandi, lex credenti, lex vivendi, num tempo que muitas vezes separa tanto as coisas, trabalho, fé, vida pessoal. O que a gente pode aprender com esse esforço do Próspero de integrar crença, prática espiritual e a conduta do dia a dia? Será que teria valor buscar essa unidade hoje? E como seria isso na prática? Ficam aí as perguntas para a gente pensar.